Ai, dá medo, a IA tá chegando, calma, relaxa. Isso é um hype, o hype vai baixar a poeira, alguma coisa vai ficar, e é nela que a gente vai se ancorar. Agora eu vou falar assim, você entendeu isso? Entendi. Então, qual tecnologia que você vai investir? Na primeira tecnologia humana. Como é que você vai entender, que técnica que você vai usar para entender muito bem como funciona a cabeça dessas pessoas? Você não precisa entrar no TikTok e fazer uma conta pessoal no TikTok. Depois você abre sua guarda para fazer pactos sinceros. Se você não der ao estudante a oportunidade de errar, até moralmente, colando numa proposta de prova que você deixou, se você não der a oportunidade dele errar na dimensão moral, como é que você vai ajudar a educar ele? E só erra na prova, a conta? Dá uma prova para ele colar e deixa ele se sentir constrangido. Mostra que nunca foi sobre quem engana quem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educo Escuta, o nosso videocast que tem a ideia de trazer ideais, inspirações, realizações e faz parte da comunidade Educo. Na comunidade Educo a gente tem outros 3 pilares, o Educo na Escola, o Educo Apresenta e o Congresso Educo, que já está com pré-venda liberada para a edição de 2025. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Educo, entra lá no educo.com.br, lá você vai ter uma série de conteúdos que a gente vem produzindo para te auxiliar na sala de aula, mas você também tem acesso às edições anteriores do Congresso, para conferir os palestrantes, um pouquinho do que acontece e, quem sabe, se sentir animado para estar com a gente em 2025. Eu sou o Dan Filho, vou fazer a minha audiodescrição nesse momento. Eu sou um homem pardo, de pele clara, tenho os cabelos encaracolados, curtos, da cor castanho escuro. Os meus olhos também são castanhos, eu utilizo barba, tenho barba cheia. Nesse momento estou usando um óculos de armação redonda, da cor marrom. Tenho usado também uma camisa de botão, de manga comprida, mas que está dobrada até o cotovelo. E estou aqui sentado em uma poltrona vermelha. De cenografia, a gente tem uma mesa com cadeiras, uma na frente da outra. Eu estou ocupando o lado esquerdo da tela e do lado direito à minha frente está o nosso convidado de hoje. Atrás, no fundo, tem uma televisão onde está escrito Educo Escuta e atrás de mim um painel ripado de madeira com algumas setas coloridas. Eu sou analista de educação do SESC Minas Gerais e vou conduzir essa conversa aqui hoje com o nosso convidado Patrick Bonnerot. Patrick é especialista em inteligência artificial e inovador na interseção de educação e tecnologia, com mais de 15 anos de experiência no setor educacional. Ele é graduado em Física na UFMG, é certificado como Google Innovator, Microsoft Expert e MCA. Reconhecido internacionalmente pelo Educator Exchange em Paris, Patrick é um especialista em construção de narrativas e novas metodologias aplicadas a produtos educacionais. Como fundador do Talk2, ele se dedica a desenvolver soluções que utilizam diálogos significativos para resolver problemas reais. Patrick, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. Vou fazer minha audiodescrição, mas antes eu queria dizer que quem escreveu isso aí foi a minha mãe, né? Brincadeiras à parte, tô com um desafio aqui de fazer minha audiodescrição ser diferente da sua, porque eu também sou branco, uso barba, eu tô com o cabelo talvez um pouco mais liso, tô com a camisa de botão azul, também dobrada até a altura do braço, e tô sentado numa poltrona super bacana aqui do cenário, com os livros do lado, que eu fiquei curioso, e eu acho que é isso aí. Isso, Patrick, obrigado pela sua presença, por topar estar com a gente. Nessa segunda temporada a gente está debatendo o que a gente chama de urgências do agora, aqueles temas que a gente tem entendido que são imprescindíveis da gente discutir na vida, mas principalmente na educação, assim. E aí eu tenho pensado muito que com o avanço da tecnologia digital, né, o uso intenso que a gente tem feito dela no dia a dia, né, é impossível a gente pensar numa vida hoje, talvez, sem a utilização da tecnologia digital. A gente entende que é uma urgência discutir a educação digital responsável, né? Como que ela entra ali. E aí, nós dois somos de uma geração que viu a tecnologia digital vir com força, né? A internet aparecer, o florescimento e a popularização desse mundo digital, né? Até chegar onde está hoje, assim.
como que a tecnologia entrou na sua vida, como que ela te seduziu e de que maneira, em que momento ela se tornou esse campo de investigação e de investimento profissional que você tem desenvolvido até hoje. Que legal. Ótimo. Então, de fato, isso não tinha mesmo nada disso que tem hoje, né? E aí você fala assim, vivi sempre sem isso. Mas não vivo, não. Assim como eu sempre brinco que um dia a galera tomou banho frio, né? Dormiu no relento. Hoje chove, eu saio correndo, né? A tecnologia foi mais ou menos isso, de fato, não tinha mesmo, a gente era criança, você lembra disso. Mas o que aconteceu muito cedo, eu tive bastante dificuldade na escola e muito imaginativo, mas né, muita dificuldade, sofria pra caramba, não conseguia passar e tudo mais, e para mim era um desafio aprender. Então eu sofri muito como aluno, mas eu era um aluno comportado, eu era um aluno que prestava atenção. Então eu falei assim, sendo um aluno engajado, atento, que fazia as propostas, se eu não conseguia sucesso, onde que estava o problema, né? E não era nunca foi sobre culpa, mas eu fui entendendo que em algumas relações, por exemplo, com os computadores, eu comecei a ver coisa de linguagem de programação, comecei a ver umas coisas legais e na linha eu me dava bem. Mas aí no início da vida adulta, eu comecei a ter problemas de esquecimento daqui, vai dali, aquelas coisas que a gente precisa de ter estratégias. E eu comecei a me dar muito bem com a tecnologia. Muito facilmente eu entendi as coisas. Poxa, como é que funciona isso aqui? E fazia funcionar. E o mais legal, que é uma característica que eu acho que me ajudou, que me seduziu, rapidamente eu conseguia empreender uma tecnologia disponível. E o mais interessante é que a minha intenção sempre foi a melhor. Então eu podia empreender qualquer tecnologia que podia fazer bem ou mal, mas eu estava empreendendo para o bem. Mas aí, para a gente acelerar para quando isso ficou realmente interessante, eu resolvi me tornar educador depois de passar muitas experiências. Tive várias coisas que eu fiz na vida, aprendi muito. Mas como educador eu tinha um problema especial, que eu queria muito estar com o meu estudante, fazendo com ele aquilo que era importante para o desenvolvimento dele, promovendo experiências significativas. Só que tinha o tal do lançar nota, cumprir o cronograma, gerar relatório. E tinha um outro desafio. Eu formei em física, importante é ter saúde, né? Mas eu formei em física e com toda a paixão que eu tenho pela natureza e tudo mais, a física da escola ela tem umas exigências que saem um pouco disso daí, né? E entre elas, o fato de que com 3 horas apenas por turma, eu era obrigado a ter muitas turmas. Eu cheguei a ter 700 alunos em um único ano, né? Não preciso dizer que eu não sabia o nome de todos. Até um episódio interessante que eu descobri que 2 alunos eram gêmeos e não uma pessoa só em dezembro. Que eu vi os 2 abraçados andando assim, de braço dado. Eu falei, vai, peraí, né? Eu achei que era uma pessoa. Esse é o nível. Mas, enfim, eu comecei então a usar estratégias para que eu pudesse me dedicar mais ao que importa. E aí, para long story short, foi aí que eu falei assim, cara, a tecnologia é um caminho sensacional para humanizar. Olha que interessante. No contrário daquilo que possa parecer pela natureza ou pela essência da tecnologia, se ela estiver sendo usada com a intenção reta, que era o meu caso, imagino, então eu fiquei apaixonado por isso e comecei a estudar de que formas eu podia ajudar os meus colegas a também serem mais dedicados ao que importa. E aí nessa de perceber que eu conseguia gerar impacto, eu comecei a investir nisso de verdade. E aí eu fui estudar o que precisou de estudar, eu fui testar o que precisou de testar. Foi bem bacana. Cara, essa sua trajetória na tecnologia startada, não sei, talvez que eu entenda, pela educação, assim, conectada, né, e com consciência, eu acho que deve ter te ajudado a entender de perto essas dificuldades de fazer o uso dessa tecnologia para resolver esses problemas reais, né, assim, que inclusive é um bordão final da sua apresentação, que eu acho que diz do problema real sendo resolvido, e não da ideia da tecnologia tentando ser, não é um martelo procurando um prego. Isso. Acho que esse é o ponto que eu acho que vale, sabe? Essa ideia de que a tecnologia ela vem para resolver um problema nosso, né? Assim, uma dificuldade, assim, para a gente passar de fase. Gostei. Peguei para mim, né? Agora. Eu lembro de você comentar sobre as escolas usar a forma errada para fazer a coisa certa. Eu acho que essa coisa me pegou, assim, que eu fiquei, olha, gente, isso faz muito sentido. Assim. Quais os melhores caminhos para que os professores possam promover uma educação digital mais responsável, assim, fazer da forma certa a coisa certa, talvez. Legal, assim, legal. Muito interessante isso que você falou, porque, de fato, o que eu vou dizer tem a ver com saber o que importa é mais importante do que saber todo o resto, porque quem não sabe o que quer não sabe avaliar o que encontra. Então, eu lembro que
nas minhas jornadas, eu tive bastantes oportunidades interessantes, né? Eu cheguei a sair para fora do Brasil, eu conheci professores do mundo inteiro que são inovadores, né? E nessa jornada eu comecei a ver o que vocês estão fazendo, né, de legal. E eu via que as coisas mais sensacionais eram as mais simples. Por exemplo, eu pendurei um pedaço de cabo de aço no teto de 8 metros de altura na escola para falar sobre pêndulo e sentei debaixo desse pêndulo com os alunos e queria que eles tivessem uma imersão na história do pêndulo e por que aquele é tão significativo. Que tecnologia tem aí? O cabo de aço. E aí, ali, o fato de eu estar conectado com a necessidade do meu estudante de sentir na pele o que ele estava estudando é mais importante do que qualquer coisa que eu pudesse empreender, incluindo simuladores digitais de realidade, que eu percebi que para o pêndulo não era tão eficaz quanto a brincadeira do pêndulo voltar no seu nariz. Então, eu acho que quando você pergunta assim, né, o caminho do uso responsável da tecnologia, e eu botaria o responsável na frente, porque uma vez que isso fosse uma premissa, ou que seja uma premissa, o resto se desenvolve. Sabe por quê? Porque na hora que você fala assim, o que eu quero? Você acorda de manhã e fala assim, poxa, eu sou um professor que dou tantas aulas que eu não consigo preparar uma aula bem. Então, você já sabe o que você quer e você tem uma reta intenção. Pode ser que uma planilha do Excel automatizada te ajude, pode ser que você vai na linha de atividades usando pacotes desses Microsoft, Google, que fazem coisas que te devolvem relatório. Cansei de fazer atividades que o aluno faz lá, eu já recebo uma planilha com a nota pronta. Mas se eu chegar para 200 professores e disser que tem isso, pode ser que ele não faça um bom uso disso. Que ao invés dele fazer isso para ganhar tempo, ele faça isso para se afastar dos estudantes. Aí, nesse caso, eu prefiro o pedaço de papel. Veja, então, retomando o ponto para não perder, que é a reta intenção. Se você tem, então, eu quero fazer um uso responsável. Então, defina responsável primeiro, porque o resto é consequência. Aí sim, agora eu vou pensar. Então, eu não quero fazer um negócio mirabolante que o aluno entra pelo celular. Não, eu só gostaria de passar mais tempo com eles em sala. Então, eu vou fazer o seguinte, meu aluno vai fazer as atividades na plataforma. Que plataforma? Qualquer uma. Tem open source, tem pacote, se você estiver numa escola que tem hoje Microsoft, que tem Google, você pode usar, se não tem coisas gratuitas. Agora, a pergunta não é qual é a coisa. A pergunta é onde você quer chegar. A coisa vai aparecer. Acho que é por aí. E aí isso vai determinando como você vai usar, né? Exato. E aí você chega nessa resposta, assim. Eu acho muito... me pega muito isso que você está dizendo, porque dialoga até um pouco do que a gente conversou no episódio com a Aline Oliveira sobre saúde mental, promoção de cultura de paz, que era isso, assim, de como que a tecnologia ela pode nos ajudar a pensar, a estabelecer vínculos mais efetivos e assertivos para que a gente tenha uma promoção de cultura de paz, assim, de construção disso. E eu entendo que isso que você está falando também é como que a educação, a tecnologia digital, ela pode nos ajudar, ou a digital, a tecnologia, ela pode nos ajudar a construir um ambiente educativo onde estejamos todos ali naquele momento olhando para as nossas dificuldades, para aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa desenvolver e construir, para otimizar o nosso processo, né? Vou te dar um exemplo legal, que me lembrei que agora você está falando. Cheguei para os meus meninos, eu queria fazer uma prova de conceito. Eu fiz muito experimento, eu usei a escola como ciência para todos, para mim, para os meus alunos, pelo bem de todo mundo, né? Não estou fazendo ninguém de cobaia, mas uma coisa legal foi que eu queria provar que o aluno, quando ele quer aprender, ele aprende de cabeça para baixo no calor no frio, e quando ele não quer, você pode fazer o que for. Eu promovi atividades ao longo da etapa e dei uma prova, e eu propus que a prova fosse no corredor, todos deitados, sentados, do jeito que quisessem. Pedi que todos fizessem sozinhos, mas eu não afastei ninguém fisicamente. E você tem que ver que a distribuição de nota não mudou. Porque eles entenderam que ali o mais precioso não era a nota, era a confiança que eles ganharam. E a confiança ali valia mais do que a nota. Qual que é a tecnologia que eu usei? Gestão da liberdade, gestão da consciência, desenvolvimento da expansão da consciência, desenvolvimento do socioemocional. Aí você vai falar tecnologia. Eu adoro tecnologia, mas quando ela precisa acontecer. E para o que ela precisa acontecer. Só para não deixar de dizer que, mas o Patrick, você não vai dar uma dica? Eu dou uma dica, me conta qual é a sua realidade. Mas eu posso dizer que o mais importante é o que você já sabe. Até só para a gente acalmar as ansiedades, porque nessa época do FOMO, você falou de saúde mental, eu queria estar nessa conversa aí, porque o que acontece? A velocidade que as coisas estão vindo é tão grande, nunca foi tão diferente em alguns aspectos, mas agora a gente sabe de tudo, porque tinha coisa que chegava a cavalo, agora está na sua mão. A sensação que você está ficando para trás é só uma questão de perspectiva.
E você acorda de manhã, seu coração bate na mesma velocidade. Mas a sensação de você estar ficando para trás depende de onde você amarra o seu referencial. Então, às vezes, você quer saber tudo e o essencial, às vezes, já estava muito dentro de você. Na verdade, o processo de descobrir onde é que eu vou, qual que é a sua característica. O Patrick, eu sou um cara introvertido que gosta de me comunicar, que é um acorde de personalidade. Eu não gosto de confusão, de festa, de coisa, mas eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de palco, se for necessário para eu exercer meu dom. Ali, nesse lugar ali, o que importa é o que eu estou usando para eu chegar do outro lado e entregar para outra pessoa na companhia dela alguma coisa. E às vezes a gente se perde mas será que a ferramenta está aí? Quais são? Deixa eu ver, me dá aí uma lista, os 100 melhores ferramentas, né? É difícil pensar nisso, assim, né? Porque tudo depende é o referencial do lugar onde você está, com quem você está, né? Que eu acho que é o que você disse, assim, o que você quer. Isso. Né? Pensar esse caminho primeiro, assim. E aí eu queria te perguntar, usando um pouco disso que está, né, dentro da sua bio, que a gente já falou aqui, assim, como que o uso da tecnologia na educação, nessa ideia do ensino-aprendizagem, pode ajudar a resolver os problemas reais da educação? Assim. E aí, que problemas seriam esses? Vou botando aqui. Baixo desempenho, desinteresse, uso excessivo de celular, evasão. Isso, assim. Boa. Muito bom. E eu acho que eu trabalhei muito nisso também, porque... Vou dar exemplos, ó. Coisas bestas, hein? Eu tinha um problema, a gente até comentei, que as meninas ficavam adoecidas em tempos regulares. Questões hormonais, a gente sabe, nessa idade, né, é muito intenso. Assim como uma mulher grávida está dispensada de certas coerções de comportamento, a gente devia pensar também que a menina jovem, ela está num outro momento igualmente intenso, fisiológica e socialmente, por todas as questões que a gente conhece. E eu descobri que meus alunos estavam desesperados, porque tinha o tal da prova que vale 5, e quando eu perdi a prova, você só tem 95 pontos disponíveis ao longo do ano. Só que se chegar no final do ano, aquela coisa que valia 5, que você foi mal, você já domina, mas aquela nota nunca volta. É uma marca para sempre. Então você transforma aquela prova em algo que você projeta e não naquilo que você expressa. Então eu estou dizendo problemas reais. Então qual que é o problema real? O professor não tinha um mapa do desenvolvimento cognitivo ou de nenhuma outra dimensão, porque o aluno ia fazer daquilo ali um documento que ele queria mostrar. Então você não vai no casamento para mostrar como você é, você passa maquiagem, você põe uma roupa nova. Só que a avaliação não deveria ser para isso. Falei, cara, como é que eu uso tecnologia para me ajudar? Eu preciso trabalhar no sistema de médias. Peguei uma planilha do Excel. Planilha do Excel, eu ganhei um prêmio com isso aí. Eu fiz uma planilha do Excel, onde eu, em vez de colocar nota, eu ponho um número 0, 1 ou 2. É 0 para não fez, 1 entregou, mas não conseguiu atingir o potencial do indivíduo. Então, a nota 1 depende da pessoa. Ah, mas ele fez melhor. Sim, mas ele fez melhor e ele deveria fazer ainda melhor. Então, é individual. Tinha um acordo com os estudantes em relação a isso. Então, a planilha foi educativa, porque implantá-la foi um processo educativo, uma planilha Excel. E aí, no final, o que eu fazia? Como era um sistema de média, quando as meninas ou meninos estavam mal e decidiam não realizar a atividade porque eles achavam que ali eles não estavam expressando a capacidade plena, ficava em branco a célula. Mas como o sistema era de média, no dia seguinte, uma atividade opcional eles faziam. Porque eles entendiam que aquela atividade opcional era uma forma de devolver um compromisso moral que eles tinham com eles, porque é tudo sobre cada um. E olha só que interessante, porque a planilha ela virou um cenário para uma discussão interessantíssima sobre processo avaliativo, desenvolvimento pessoal, coletivo, porque a história de você vigiar o cumprimento das regras é muito séria no contexto social. Por exemplo, você está parado no sinal fechado, o cara ultrapassa o sinal. Em tese, tinha um lugar só lá na frente, ele pegou e ele estava atrás de você. Então, a sensação é, perdi porque eu segui as regras. No paradigma em que as pessoas não estão compartilhando o mesmo contexto, não é a mesma egrégora, não é meu vizinho, eu não posso conversar com ele, é um desconhecido. Na escola, não, eu posso fazer pactos. Galera, é o seguinte, esse negócio aqui que esse menino não está fazendo, seu colega, é porque ele não está bem, você está vendo? Ele não vai fazer e está tudo bem. A turma começa então a criar uma consciência de buscar a melhor forma deles serem um organismo. Tudo por causa de uma planilha do Excel. Entende quando fala de resolver problemas? Eu até arrepio de lembrar, porque eu lembro que... vou dar outro exemplo. Eu tinha que falar sobre ótica. Falei, lasqueira, falar sobre ótica, propagação retina, essas coisas a gente não lembra depois, né? Falei, eu quero que isso seja memorável. Arrumei um laser, arrumei 12 espelhos, dividi em grupos, os botei em cima da mesa e falei, galera, é o seguinte, vocês têm
30 minutos para fazer esse laser chegar lá na porta, no alvo. E eles tinham que usar teorias da reflexão e com detalhe. Quando chegava no sexto espelho, tinha vários metros de laser. Então, qualquer pequena mexida, o laser sumia. E era aquele desespero. Eu desenvolvi com eles o senso de equipe, eu desenvolvi com eles um monte de coisa. No final, a gente fez uma foto de longa exposição. E a gente aprendeu sobre como que aquela foto de longa exposição conseguiu capturar eles no escuro. E depois eu chamei uma menina que tinha a aspiração de fotografia para poder ajudar a gente nesse processo da fotografia. Montamos um estúdio, fizemos uma extensão dessa aula sobre ótica. Anos depois eu encontro ela como fotógrafa profissional num evento e ela me fotografou. E aí eu penso assim, cara, o que foi significativo? Foi isso, não foi o resto. Entende? Ela não estudou fotografia por causa de mim, mas foi, aí ela me contando que no dia que eu levei o meu equipamento profissional, que eu montei um tripé, que eu montei um estúdio, ela viu o resultado, ela falou, é isso. E aí quando eu fui falar ainda na perspectiva de ondas, vamos falar de ondas sonoras, do som e de todas as questões do movimento oscilatório, trouxe um violão, aí eu tocava muito mais ou menos, a menina pegou, deu show, foi seguir carreira de música. É isso. Não é por causa disso, mas naquele dia eu mostrei que aquilo ali tem lugar. Então, de novo, quando fala de resolver problemas reais, quais são os problemas que você quer resolver? Se o problema é só velocidade, entrega, automação, ou se o problema é da natureza humana ser contemplada na sua extensão? Acho que é por aí. Às vezes eu fico pensando que na escola tem um entendimento que o problema a ser resolvido é que o aluno ou ele passe, ele saia, ou ele aumente a nota da escola, ou valorize a política pública ali por meio daquele instrumento que foi feito para poder medir a quantidade de alfabetizados ou a nota que eles têm numa prova de uma Olimpíada de alguma disciplina como essa, né? E o que eu estou entendendo quando você traz esse lugar, e que eu também compactuo desse pensamento, é que tudo quando você fala, né, tudo passa pelo outro, tudo passa por qual experiência você está oferecendo ao outro para que ele se desenvolva naquilo que para ele é importante, né? Exatamente. Apesar de que a gente tenha alguns parâmetros enquanto sociedade, e a escola existe também nesse caminho, para a gente poder fazer as pessoas, né? Todo mundo aprender a ler, todo mundo aprender a escrever, a gente entende que isso é um problema que a gente precisa resolver, mas não é só isso, né? Assim, exato. É porque é muito mais que isso, inclusive, e a gente pode orbitar em torno desses parâmetros. Sim. Porque essa é a ideia, olha, todos vão ter noção das coisas, porque em algum dia você vai precisar mexer no ar-condicionado da sua casa e o cara vai falar que o compressor piriri parará, e você, compressor é o quê? Sabe? Mas eu lembro que na física tem alguma coisa dos gases. Isso pode me ajudar a discutir com o cara se era melhor passar por cima da parede. Então, em algum momento, o conhecimento sempre vai ser útil. E às vezes muito intensa e repetidamente, às vezes pouco. O ponto é como eu falei, eu abri falando que é o discernimento mais importante. E o mais legal, pensando nos educadores, né, que são a audiência principal às vezes, é que a gente, educador, fica pensando, como é que eu vou ensinar? Você não vai ensinar, você vai ajudar o outro a aprender. E aí, o conhecimento, a sua capacidade de perceber rapidamente os movimentos sutis das pessoas pode ser mais valioso do que o seu conhecimento de tecnologia. Em que aspectos, elementos ou coisas discretas aquela pessoa ali se encanta? Então, aquela menina do violão, sim. A menina da fotografia, os meninos que achavam que não saber física ia torná-los menos, eu falei, não, aqui não. Aqui você vai saber o que você precisa saber para fazer o seu melhor. Qual é o seu melhor? Para onde você quer ir? E aí, quando eu me conecto com isso, essa é a tecnologia mais incrível, porque eu lembro que eu tenho fotos disso e eu sou apaixonado por essas coisas, que eu dava as atividades e falava, galera, some, porque os meninos ficam o dia inteiro em sala de aula, eu dava laboratório, eu falava, vocês vão fazer essa atividade pela escola, escolha um lugar. Eu andava pela escola, não é para fiscalizar. E aí eu chegava pelos corredores lá de cima e via os meninos debruçados na atividade. Os celulares estavam nas mãos, mas estavam de lado, porque aquela foi uma escolha. E aí eu achava isso bonito, eu tirava foto, porque eles não tinham nada assim, eu não fiscalizava, eles estavam comigo desde o ano anterior, eles nunca me viram fiscalizando. No entanto, não era sobre isso, nunca foi. Era sobre o que eles perceberem que eu fui, talvez, uma das poucas oportunidades que eles tiveram de se conectar com o caminho que eles iam fazer. Que o meu respeito pelo desejo e necessidade dele, dentro dos limites educacionais, porque a gente está ali para ajudar as pessoas a se moldarem, e em alguns momentos você vai conflitar o desejo com a necessidade, está tudo bem, faz parte do processo de crescimento até para a gente, que eu queria sair na rua fazendo coisas que eu não vou poder fazer. Claro. Isso não é da adolescência, porém é mais latente ali,
porque decisões tomadas ali podem impactar a vida toda, né? É curioso você falar dessa perspectiva a partir de uma aula de física, assim, né? Que tem um lugar dentro da escola de horror, assim, Isso, né? por isso que eu De brinquei. rejeição, reversão. Ó, a gente está chegando ao fim, mas eu queria, numa última pergunta, talvez um caminho importante e talvez angustiante para professores, gestores que é garantir uma educação responsável digital, né? Uma educação digital responsável, assim, é um dever legal, né, que a gente está falando a partir do Marco Civil da Internet, que determinou que o Estado deveria, né, capacitar as pessoas para usar a internet de forma ética e responsável, assim. E aí eu queria te perguntar, assim, a partir desse seu lugar de que sempre entendeu a tecnologia como parceiro e que não tinha medo de propor coisas com receio de que os alunos perdessem, os estudantes fossem para outros caminhos, né? Qual conselho, qual dica que você teria para esses professores, para os gestores das escolas, para a implementação dessa educação responsável digital aí? Muito legal. A sua pergunta me dá a oportunidade de trazer o que eu acho que para mim é tese de vida, né? Se eu pudesse, sempre falo isso com a minha equipe, com os meus colegas, assim, comece de dentro para fora, né, com a essência, porque a partir do momento que você entendeu como que você deseja caminhar nesses caminhos incertos, essa primeira coisa, seja responsável. Ah, mas é sobre digital? Não, sobre qualquer coisa. Digital, por acaso, é um tema importante, mas seja responsável, faça a sua escolha primeiro. Ah, minha escolha, eu sou um professor desse estilo, daquele estilo. Eu dedicaria bastante tempo em fazer essa revisão. Ai, dá medo, a IA está chegando, calma, relaxa. Isso é um hype. O hype vai baixar a poeira, alguma coisa vai ficar, e é nela que a gente vai se ancorar. Então, a primeira coisa, olha para dentro e pergunta assim, que tipo de educador? Porque eu estou falando para educadores, não para professores. Não estou falando do cara que dá aula, que eu estou falando para educador. Que tipo de educador você é? Agora eu vou falar assim, você entendeu isso? Entendi. Então, qual tecnologia que você vai investir? Na primeira, tecnologia humana. Como é que você vai entender, que técnica que você vai usar para entender muito bem como funciona a cabeça dessas pessoas? Você não precisa entrar no TikTok e fazer uma conta pessoal no TikTok para você saber do TikTok, né? Baixa ansiedade. Aí essa é a primeira coisa. Seja responsável, né? Identifique o que quer. Depois você abre sua guarda para fazer pactos sinceros. O estudante pode até eventualmente ser malicioso, porque é da natureza, mas é da natureza primeira. Se você não der ao estudante a oportunidade de errar, até moralmente, sendo desonesto, às vezes com uma proposta sua mais aberta, colando numa proposta de prova que você deixou. Se você não der a oportunidade dele errar na dimensão moral, como é que você vai ajudar a educar ele? E só erra na prova, a conta? Dá uma prova para ele colar e deixa ele se sentir constrangido. Mostra que nunca foi sobre quem engana quem. Então, aí, quando você fala para mim, tá, mas e as pessoas que estão perdidas? Eu acho que aí, primeiro é encontrar consigo mesmo. Ó, qual é o seu perfil? Ninguém está falando que todo mundo tem que ficar tecnológico. Aí, depois que você entendeu moralmente como é que você quer caminhar, agora vê o quanto que você deseja de embarcar. Olha, tecnologia é complicado porque tem essas coisas da IA e questões de LGPD, mas relaxa, olha, você está protegido. O ambiente escolar ele está todo preparado para investigar o que for preciso. Nós estamos aqui por causa disso. Está todo mundo buscando ajudar os educadores. Nós não estamos sozinhos como educadores. Então, eu preciso buscar a minha coisa mais importante, meu aluno. Então, vamos, né, se eu pudesse dar uma dica, esquece tudo que está em volta. Se você tiver um aluno discípulo, desejoso de aprender, apesar de qualquer coisa, que te vê como um ser falível, mas sabe que você tem mais experiência, isso ele nunca tira, porque todo novo ano é um novo ano para você e para o seu aluno. Seu aluno fica mais experiente, você fica também, você sempre vai ser mais sábio. Então, foca nisso, porque isso aí não tem jeito. A tecnologia não tira, a tecnologia não põe. Eu teria bastante confiança em dizer que isso é algo que eu faria por mim, e se eu fosse voltar no passado e conversar comigo, eu falar, esse aspecto da sua vida é a coisa mais preciosa que você vai ter nos próximos anos, então cultive isso. Massa demais. É isso, né? A gente veio falar de tecnologia com um professor de física, mas entendendo os caminhos da vida, assim, os percursos de que é a partir da gente que a gente constrói o que a gente quer construir, assim, né? Exato. Pra gente que, assim... Eu quero te agradecer demais a sua participação, todo o conhecimento que você trocou com a gente aqui, a experiência, o que você colocou no mundo. Acredito que todos os educadores e estudantes que passaram
pela sua vida, assim, que você passou pela vida deles, eles saíram com um lugar de entendimento do que estava acontecendo ali e tal, ainda que não seguindo o que você disse, mas talvez pela experiência e pelo caminho que você traçou para você, eles tenham talvez encontrado o lugar deles Espero ali. que sim. Eu também aprendi muito com todos, né? Você também para isso. A gente está aí para trocar, né? Educação é relação, né? A gente fica por aqui, eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência aqui. Deixa eu fazer mais uma vez o convite para entrar na comunidade Educo, então entra lá, educo.com.br, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente também partilha caminhos, propõe discussões, reflexões, então entra, vem fazer parte com a gente, e se te bater aí no coração, vem estar com a gente no Congresso Educo 2025. Um abraço, até um próximo episódio, tchau, tchau.